Olá pessoal, beleza? Aqui é o Zé do canal 3 de Fevereiro e hoje vamos continuar falando sobre a SAF Santa Cruz. Dessa vez vamos explicar para vocês aqui qual a ideia da SAF Santa Cruz, baseado no que a gente vem escutando, vem ouvindo, mas a gente só vai ter certeza, deixando claro isso já do início do vídeo, quando for publicado o contrato, falar dos valores e da forma que eles vão trabalhar. Mas na nossa visão aqui já temos uma predisposição do que vai acontecer no Santa Cruz. Lembrando, as fontes aqui da gente, a gente sempre comenta com vocês, né? Aí eu tô trazendo aqui porque quem trouxe primeira mão a questão da Álvares Marçal Santa Cruz foi o Gerard Beberibe, que vem falando bastante também sobre como funcionará, e a gente vai ecoar um pouco mais a voz dele aqui em relação, trazendo também outros exemplos, e não exemplos que as pessoas estão falando, né? Então a gente vai falar sobre tudo aqui nesse vídeo, então acompanha até o final. Mas antes de seguir, eu vou pedir para você ajudar a gente a bater a meta de 3 mil inscritos. Estamos próximos, só depende de você. Então se inscreva aqui no nosso canal, beleza? Também deixa o like, comenta aqui o que você acha, se você acredita, não está acreditando, se você tem esperança ou não sobre isso, também. Convido você a fazer parte do nosso grupo exclusivo de membro, clicando aqui em Seja Membro ou apontando a câmera do celular para o QR Code na tela. Lembrando, o nosso parceiro de sempre aqui, a Rock Travels, então tá pensando em viajar, tá pensando passar o final de semana com a família, resort, voo aéreo, até cruzeiro, o pessoal tem tudo lá. Então entre em contato com o pessoal da Rock Travel, aqui em cima tá o símbolo dele, na descrição aqui também tem um link de contato. E é isso, beleza? Vamos iniciar aqui, fazer uma introdução rapidinho em relação ao que eu já ouvi de muita gente em vários grupos, né, de WhatsApp, também nas redes sociais, né, falar sobre algumas SAFs que o pessoal trouxe de exemplo, e talvez não, né, creio que não vai ser assim, tá pessoal, mas vamos lá. O pessoal falou muito eu vi muita gente falando sobre Bayern de Munique. A SAF Bayern de Munique, infelizmente, não é um exemplo que deve ser seguido por alguns clubes no Brasil. Essa SAF de deixar a maior parte na mão da sociedade e vendeu as cotas minoritárias, né? Como ele fez, né? O Bayern de Munique vendeu 25% das ações, deixou 75% com a associação, mas ele vendeu para empresas fracas, né? Como é a Audi, a Adidas e a Allianz, que também detém o name rights da arena lá do Bayern de Munique. Então é uma coisa diferente. Fortaleza é a mesma coisa, pessoal. 100% do controle do Fortaleza está na mão da associação, porém tem a questão do profissionalismo que eles buscam com essa transformação de SAF, né? Então toda a diretoria do Fortaleza hoje é remunerada. Não existe mais essa questão de diretor estatutário. Todos são remunerados. Inclusive o Marcelo Paz, que era presidente, virou CEO e também é remunerado. Então fez a transformação sociedade anônima e transformou essa parte em profissionalismo. E está dando resultado, né? Também não tem nada a ver com Santa Cruz, tá? Deixa eu pegar outro exemplo aqui para vocês também. O Nash, né? Quem não conhece, pouca gente deve conhecer, quem acompanha a NBA conhece o Nash, né? Ele também fez uma compra junto a um grupo de investimento. Se eu não me engano é a Legacy Partner, a compra do Mallorca. Essa se parece um pouco com Santa Cruz. Por quê? Vamos lá. Agora, voltando para explicar a vocês essa compra paralela, porque se parece com Santa Cruz. Santa Cruz está com uma empresa de consultoria que não vai investir dinheiro. Deixando claro a vocês, Álvares Marçal não vai colocar dinheiro no Santa Cruz. O Bruno Rodrigues, em entrevistas, já falou que existe esse capital inicial para viabilizar o negócio. E esse capital inicial ele vai ser administrado por essa empresa. A Álvares Marçal ela vai ser responsável por tocar a SAF do futebol do Santa Cruz. Lembrando, futebol, pessoal. Futebol. Essa SAF que está em negociação é a SAF do futebol. Não adianta o torcedor ir para o estádio ano que vem e tá metendo um pau na Álvares Marçal. Só se for dentro de campo, né? Se o futebol não tiver rolando, aí a partir do momento que a Álvares Marçal assumir o controle, aí sim a gente pode cobrar. Meio que vai ficar nisso, né? Mas é basicamente isso. No geral, a Álvares Marçal vai administrar o dinheiro que vai entrando. Provavelmente a gente vai ter um player muito forte em relação a isso, onde ele vai aportar, por exemplo, vai comprar 90% das ações do clube por 450 milhões, é um exemplo. São números que são falados, mas não tem nada certo. Porém, quando ele comprar esse 90% das ações do Santa Cruz, ele vai separar, por exemplo, 30% disso, vai ficar com 60%, é um exemplo, tá pessoal? E vai
abrir esses 30% para investidores, para os famosos cotistas, né? Os investidores que vão comprar essas cotas. Então, você que tiver 200 mil, que é o preço que já está pensando aí também, eu estou corroborando com ele, acho que não fica embaixo disso não, porque tem um valuation, né? Então, se a gente hoje tem um 90% a 400 milhões, por exemplo, a gente sabe que não tem como a cota ser popular, né? Não existe esse cálculo para a cota ser popular, né? Se a gente pegar 400 milhões e dividir por 90, cada porcento ali sai a 5 milhões e 400 mil. Então, são cotas de 0,1% ali que pode sair a 20 mil, 30 mil, mas eu creio que não vai girar em torno disso não, tá? Eu acredito que o Santa Cruz seja fracionado em números fechados, em 5, 10, 15%, nesses 30%. Eu acredito que vá por aí, né? O cara chega, vamos lá, compra 5% por 25 milhões. Basicamente, deve girar em torno disso. Porque se você abre muito o leque para muito investimento, com 0,1, você acaba tendo uma cartela de investidores muito grande, que também não é problema, né? Porque, como até o Gério já comentou, e eu comento aqui, o majoritário é o que realmente vai decidir o final, né? É o que tem o poder. Então, a partir do momento que a SAF ela fica com esse poderio de 60%, 50%, ele continua, a Álvares Marçal, junto com o majoritário, eles continuam no controle do clube, entendeu? Mas é interessante esse modelo de negócio, porque eles vão comprar esses 90% provavelmente, para viabilizar, já tem um capital para viabilizar o negócio, e a gente tem que ficar de olho aí nesses porcentagens que eles vão abrir como cota, para ver quem vai adquirir isso, qual a forma de agregar, né? Porque como você compra uma cota de uma SAF em recuperação e com dívida, né, que é do Santa Cruz, você também compra parte da dívida, né? Então também tem que levar em consideração esse lastro. Você não compra só a cota, você vai comprar 1% de uma dívida. E também precisa ter o lastro financeiro para arcar com esse 1% da dívida, porque não é só o dinheiro de comprar a cota, e sim as responsabilidades que traem com isso, né? Que atraem com isso. Então também é esse detalhe. Então, recapitulando novamente, vou repetir: Álvares Marçal vai ser a consultoria que vai ser responsável por essa questão de tocar SAF. Provavelmente a Álvares Marçal deve indicar o CEO também, que vai organizar o clube. Fred Luiz não vem, tá, pessoal? Muita gente aí, o Fred Luiz vai sair do Corinthians para o Santa Cruz. Não vai, não adianta. Lá é um contrato de exclusividade que o Corinthians tem com a Álvares Marçal. Provavelmente o Fred pode dar umas dicas, uns conselhos. Até o Gero também comentou isso, né? Sempre vou dar fonte à galera aqui que tá falando. Isso aí eu não vou esconder, eu não tenho estresse com nada, tá, pessoal? Não vivo disso aqui, eu faço porque eu amo Santa Cruz, então é isso. O Fred Luiz, ele não vem, mas deve dar uma dica em relação a isso, porque ele é um dos cabeças da Álvares Marçal nessa parte, né? Deixa eu outro exemplo para vocês, né? Em 2011, o LeBron James comprou 2% do Liverpool, né? Naquela época, se eu não me engano, o Liverpool foi comprado pelo... Eles já venderam também, né, nesse momento. Nessa época, o Liverpool foi comprado pela FSG, né? Que era a dona do Liverpool na época. É o fundo, né, que era dono do Liverpool, né? A Fenway Sport Group. Eles eram dono majoritário lá do Liverpool. O LeBron comprou 2%, mas em 2022, se eu não me engano, o LeBron James abriu mão desses 2% do Liverpool para ter 1% da FSG. E a FSG atualmente, ela vendeu uma parte minoritária para a Dynasty Equity. Ele vendeu por 200 milhões de dólares. Basicamente, isso aí ele vendeu uma parte do Liverpool, né? O Liverpool está avaliado em 4,1 bilhão. Então você vê que essa questão de cotas minoritárias é uma forma que se trabalha na Europa, né? O Bayern de Munique fez isso com a associação. A associação ficou com 70%, abriu ali a venda de 25% para quem quisesse investir. Audi, Adidas e a Allianz compraram, cada um 8 e poucos por cento. Então,
a gente vê que é uma coisa normal, né? É uma coisa normal isso na Europa. Falei, o LeBron James comprou 2% em 2011, então é uma coisa já de mais de 10 anos. Coisa de mais tempo, a gente pode voltar muito ao tempo, a gente faz, pouca gente sabe, mas, por exemplo, o Elton John foi dono de um clube que ele tinha participação, tinha outras pessoas que participavam também. Então, existem essas peculiaridades de trabalhos com cotas, né? Ah, eu quero ser dono, mas eu não quero ter responsabilidade final. Você vai lá e compra 10%, compra 5%. Você é aquele dono que não está participando no dia a dia, mas está ali. Dando certo, você vai conseguir valorizar seu dinheiro, como o LeBron James já lucrou muito com esses 2% que ele tinha no Liverpool, principalmente nos últimos anos, que o Liverpool foi campeão da Premier e também da Champions. Então, basicamente é isso. O cara hoje compra 5% de Santa Cruz, um clube que está numa situação muito complicada, é a realidade. O Santa Cruz hoje está numa situação complicada. E o cara compra 5%, o Santa Cruz vai para uma Série B, aquele 5% dele estava no valuation de 450 milhões, aquele 5% lá eu falei, né, 25 milhões, a gente faz um cálculo rápido aqui, se aquele 5% dele estava em 25 milhões, o Santa Cruz com o valuation dobrado, vai valer 50. Então um clube que ele foi comprado a 450 milhões numa Série D, ele vai ser vendido numa Série B a 90 milhões, o cara tem aquele investimento dele praticamente dobrado. Ele entrou com 25 milhões, pode vender os 5% dele a 50. Então ele teve uma rentabilidade muito, muito grande em uma escala de pouco tempo, entendeu? Só que temos que ver na balança se isso vai ser um modelo de negócio Santa Cruz. Geralmente é, né? Os acionistas eles entram, valorizam sua grana e saem, né? Eu não acredito que seja isso. Tanto tá que esses players que devem investir no clube devem ser players de transição. Então, a partir do momento que o clube começa a se estabilizar e começa a ganhar notoriedade no futebol nacional e começa a ter o seu valuation, voltar seu valuation, né? Ou ter um estádio, vai ter o estádio é outra parte, tá, pessoal? É outra SAF, mas eu vou englobar tudo porque é questão da visibilidade do clube. Começa a ter uma estrutura, começa a ter um posicionamento da marca nacionalmente e com certeza o valuation sai de 400 milhões, vai para 1 bilhão, 1 bilhão e meio. Isso é uma coisa muito tranquila de acontecer quando se trata de clube de massa. Então, um cara hoje que compra 5% de Santa Cruz no valuation de 400 milhões, daqui a 3 anos, 4 anos, 5 anos, vai ter um valuation de 1 bi, ele praticamente dobra o investimento dele, entendeu? Então, tudo isso entra nessa cadeia de negócio que pode acontecer no Santa Cruz, né? Então, foquei muito aqui, trouxe vários exemplos, exemplifiquei como deve acontecer a situação do Santa Cruz em relação à SAF. Não compartilhei tela, fiquei 100% aqui com vocês explicando, mas tudo que eu falei está na internet, então vocês podem pesquisar se tiverem alguma dúvida. E também se tiver alguma dúvida, vocês têm meu contato, estou em alguns grupos aí, podem falar comigo, não tem problema. Quiser deixar aqui no comentário, quiser não, né? Por favor, deixem aqui no comentário o que vocês acham, o que vocês acreditam em relação a isso, Santa Cruz. Também se tem alguma dúvida, pode comentar aqui que no momento que eu tiver um tempinho aqui, eu vou parar e vou responder vocês. Mas é isso, pessoal. Até a próxima. Muito obrigado a todos.